Ei pessoal! Hoje vamos falar da incrível Grande Muralha da China. Mas espera aí, será que ela foi realmente feita para proteger o Império? E qual o segredo por trás de suas passagens misteriosas? Hoje, vamos te levar numa viagem pelo tempo e desvendar algumas curiosidades impressionantes sobre essa maravilha do mundo. Então, já prepara o cinto porque o vídeo de hoje vai te surpreender. A Grande Muralha da China é uma das construções mais impressionantes da humanidade. Feita de pedra, tijolo, terra compactada, madeira e outros materiais, ela foi erguida para proteger a China contra invasões de povos nômades, como os mongóis. A muralha começou a ser construída ainda no século VII a.C., mas a mais famosa parte dela foi feita pelo primeiro imperador da China, Qin Shi Huang, entre 220 e 206 a.C. Infelizmente, quase nada dessa parte original existe hoje, mas a maior parte do que vemos atualmente foi reconstruída na dinastia Ming, entre 1368 e 1644. Além de servir como barreira defensiva, a Grande Muralha também tinha outras funções. Ela ajudava a controlar as fronteiras, regular o comércio, principalmente o que acontecia ao longo da famosa Rota da Seda, e até monitorar a imigração. O sistema defensivo era super eficiente, com torres de vigia, guarnições de tropas e até sinais de fumaça e fogo que ajudavam a comunicar rapidamente qualquer ameaça. A muralha se estende de Dandong, no leste da China, até o Lago Lop, a oeste. E adivinha só, estudos arqueológicos mostraram que a parte construída na dinastia Ming tem impressionantes 8.850 quilômetros de extensão. Isso inclui 6.259 quilômetros de muralhas, 359 quilômetros de trincheiras e 2.232 quilômetros de barreiras naturais, como montanhas e rios. Já uma pesquisa mais ampla que considerou toda a muralha e seus trechos desaparecidos revelou que a muralha completa teria mais de 21 mil quilômetros. A história da Grande Muralha da China é cheia de curiosidades e eventos marcantes. Durante muito tempo, acreditava-se que a muralha foi construída para proteger o Império Chinês de tribos vizinhas, mas, na verdade, o Império Qin não estava sob ameaça imediata quando as obras começaram. O único grupo que havia se estabelecido mais ao norte, os Xiongnu, foi facilmente expulso pelo exército de Meng Tian. A muralha, então, iria funcionar como uma defesa contra possíveis ataques futuros, embora muitos considerem o sacrifício humano durante sua construção exagerado para algo que não era uma necessidade urgente na época. O projeto pode ter surgido por causa da obsessão de Shi Huangdi, o primeiro imperador da China, com segurança e grandes construções. No entanto, a muralha também serviu como um jeito de colocar as pessoas para trabalhar, especialmente os desordeiros e soldados que ficaram sem função após a unificação do Império. Isso ajudava a manter parte do exército afastado da capital, espalhado ao longo da muralha. Antes mesmo da unificação da China, em 221 a.C., já existiam algumas fortificações. Quando o imperador Qin Shi Huang, 259 e 210 a.C., unificou o país, ele aproveitou essas construções antigas e começou a conectar e expandir as muralhas, criando o que seria o início da Grande Muralha, com cerca de 3.000 quilômetros na época. O trabalho continuou ao longo das dinastias seguintes. Após a morte de Qin Shi Huang, a China passou por um período turbulento, e as obras da muralha foram interrompidas. Com a ascensão da dinastia Han, por volta de 206 a.C., as construções foram retomadas e continuaram até alcançar seu auge na dinastia Ming, no século XV. Nessa época, a muralha já tinha cerca de 7.000 quilômetros de extensão. Estima-se que cerca de 1 milhão de pessoas trabalharam na obra, incluindo soldados, camponeses e prisioneiros. As condições eram tão duras que muitos trabalhadores morreram de fome e frio, representando até 80% da mão de obra. Apesar da magnitude da muralha, ela não foi capaz de impedir completamente as invasões de povos como os mongóis e outros grupos nômades, que ameaçaram o Império Chinês por séculos. No século XVI, a muralha começou a perder sua importância estratégica e foi abandonada por volta de 1664, quando a China expandiu suas fronteiras ao norte, durante a dinastia Qing. No século XX, nos anos 1980, o líder chinês Deng Xiaoping decidiu restaurar a Grande Muralha, tornando-a um símbolo nacional e uma atração turística.
No entanto, muitas das restaurações feitas foram mal executadas, como o uso de cimento moderno em uma estrutura originalmente feita de pedra e argamassa, o que resultou no colapso de uma torre de 630 anos. Estima-se que cerca de 2/3 da muralha estejam em ruínas atualmente, o que preocupa especialistas em preservação. A Grande Muralha da China é uma estrutura gigantesca, e sua extensão impressiona. Ela vai desde o passo de Jiaoguan, na província de Gansu, no oeste, até a foz do rio Yalujian, na província de Liaoning, no leste. Ao longo do caminho, a muralha atravessa o deserto de Gobi, passa por 4 províncias, Hebei, Shanxi e Gansu, e 2 regiões autônomas, Mongólia e Ningxia. Em 2012, foi anunciado que a extensão total da Grande Muralha, incluindo todas as partes que já foram construídas, é de 21.196 km. A altura média da muralha é de 7 metros. Agora, o mais interessante é que a Grande Muralha não é uma estrutura única e contínua. As características dela mudam conforme a região. Perto de Pequim, por exemplo, os muros foram feitos com pedras de calcário. Já em outras áreas, como nos desertos do oeste, onde os materiais são escassos, a muralha foi construída com elementos diferentes, como galhos de plantas amarrados. Em geral, a muralha tem cerca de 7 metros de largura na base e 6 metros no topo, com uma altura média de 7,5 metros. Além dos muros, a muralha inclui outros elementos, como portas, torres de vigilância e fortes. As torres, estimadas em cerca de 40.000, eram usadas para monitorar a movimentação inimiga. As sentinelas que ficavam nessas torres usavam um sistema de comunicação muito interessante, bandeiras coloridas, sinais de fumaça e fogos. Durante a dinastia Ming, a quantidade de sinais indicava o número de inimigos. Um sinal de fumaça e um tiro significava que havia 100 inimigos. 2 sinais e 2 tiros eram para 500 inimigos, e 3 sinais e 3 tiros indicavam mais de 1.000 inimigos. Os fortes da muralha ficavam em locais estratégicos, como passagens entre montanhas. Eles tinham escadas para os soldados e rampas para a cavalaria, servindo como bases militares. Cada forte tinha uma torre central quadrada, que podia chegar a 12 metros de altura, e grandes portões de madeira para defesa. A Grande Muralha da China tem várias passagens importantes que foram fundamentais ao longo de sua história. Entre elas, 3 se destacam. Porta Shanghai. Shanghai-gu. Essa passagem é conhecida por ser onde a muralha encontra o mar, no leste da China, e é um dos pontos mais famosos da muralha. Porta Juyong. Juyong, localizada perto de Pequim, essa porta era uma das mais estratégicas, defendendo a capital contra possíveis invasões. Porta Niangzi. Niangzi-guan, também muito importante, essa passagem teve um papel essencial na proteção da região norte da China. Agora, uma curiosidade muito interessante: em 2007, a Grande Muralha foi eleita como uma das 7 maravilhas do mundo moderno, em um concurso internacional. Isso colocou a muralha entre os maiores monumentos da humanidade. Mas essa história de reconhecimento começou antes. Em 1986, a China escreveu a Grande Muralha na lista do Patrimônio Mundial da Unesco. Além dela, outros lugares importantes também foram reconhecidos, como os palácios imperiais das dinastias Ming e Qing em Pequim e Shenyang, o sítio do Homem de Pequim em Zhoukoudian, as grutas de Mogao em Dunyuan, o famoso exército de terracota e o Monte Tai. Em 1987, o Comitê do Patrimônio Mundial aceitou formalmente essas indicações. Quer saber mais sobre as maravilhas da China e do mundo? Se você gostou desse vídeo e quer aprender mais sobre a Grande Muralha da China e outros lugares incríveis, não esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda muito o canal. Se inscreva para não perder nenhum conteúdo e ative o sininho para receber as notificações. E, claro, comenta aqui embaixo o que você achou ou qual curiosidade você quer ver nos próximos vídeos. A sua participação faz toda a diferença.